estou aqui hoje para responder às vossas questões que colocaram no Instagram da Dora. Então, obrigado a todos por participarem. Estou muito contente por estar integrado no projeto Página em Página da Dora Santos Marques. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Então, a Cristina Delgado pergunta, um beijinho para a Cristina: apagas muitas vezes o que escreves? Eu não. Eu normalmente corrijo ou reescrevo as frases. Pronto, não é muito comum eu apagar. Por vezes aquilo que escrevo vai para a gaveta, não é? Mas apagar literalmente não. Normalmente corrijo ou reescrevo. Leituras da Cristina. Um autor que querem muito ler, mas ainda não fizeram. Eu tenho bastantes. Alguns que até tenho pena de ainda não ter lido, mas está para breve, espero eu. Estes todos os que eu vou referir tenho aqui na minha estante. Portugueses, um autor clássico que ainda não li, Júlio Diniz. Contemporâneos, José Luís Peixoto e João Reis. Tenho vários livros dos dois e ainda não li, mas tenho a certeza que vou gostar muito. David, deixa o papai fazer. Estrangeiros, John Steinbeck e Gabriel Garcia Marques. Cati Lopes pergunta: qual a maior dificuldade que sentiram durante o processo de escrita deste projeto? Bom, aquilo que eu achei mais difícil foi pegar numa história que não é nossa, não é? E adaptar um pouco a escrita ao ritmo do que vem de trás. Pronto, esse acho que foi o maior desafio, de encadear a história, mas acho que também é o que torna o projeto tão interessante e tão aliciante. A Alexandra pergunta: neste momento, qual é o teu maior sonho? Bem, ligado com a escrita, obviamente, seria publicar um livro que depois fosse adaptado para cinema ou televisão. Gosto muito, acho que muitos autores têm esse sonho e eu também partilho. Miss Livrinhos, momento mais embaraçoso enquanto escritor. Bom, eu acho que no meu caso foi quando descobri que o nome da editora era um grande entrave para o sucesso do livro. Acho que esse foi o meu maior embaraço, até agora. Reading by Diogo. Quantas editoras rejeitaram os vossos livros? Bem, eu acho que foram 4 ou 5. Pronto, também se algum dia vier a escrever outro romance, por exemplo, se calhar nenhuma das editoras para as quais eu enviei, pronto, atendendo à experiência que eu agora adquiri, nenhuma delas seria um alvo indicado para aquilo que eu escrevo, portanto. Mas de qualquer modo é normal, temos que estar preparados para a rejeição e para ouvir os não. Obrigado pela pergunta. Elizabeth Cavaco, maior desafio do Página em Página. Já falámos um bocadinho atrás. Portanto, no fundo, o maior desafio é pegar naquela história que não é nossa, adaptarmos-nos à sua escrita, porque o conto tem que ter alguma coerência narrativa e de escrita, e acho que esse que é o maior desafio. Marta Chambre. Vamos imaginar que no próximo livro que escrevesse teria que incluir obrigatoriamente na história 2 personagens que fossem figuras públicas portuguesas. Quem escolheria e porquê? Bem, esta é uma pergunta bastante difícil, porque eu normalmente não escrevo muito contemporâneo, portanto, eu gosto de criar os meus mundos futuristas ou distópicos, ou seja o que for, e portanto não era fácil pegar numa personagem dessas e colocá-la lá. Mas eventualmente, se um dia escrevesse um thriller político, podia pegar, por exemplo, no Jerónimo de Sousa e no Rui Rio e criar aqui uma dinâmica da oposição. Pronto, imaginando que Portugal estava a passar aí por uma situação complicada, como é habitual, e criava aqui uma trama política. Acho que ninguém ia comprar o livro. Carla Magina. De quem sentem mais pressão neste projeto? Do público final ou do escritor que vai pegar na vossa parte?
Bom, eu neste caso eu acho que os últimos escritores vão ter uma responsabilidade acrescida, porque no fundo têm que fechar, não é? Rematar ali a história e ler as várias pontas soltas que foram deixadas pelos colegas. De qualquer modo, o público, eu acho que é sempre, o leitor final, é sempre o verdadeiro alvo para quem nós escrevemos e, portanto, a verdadeira pressão, a derradeira pressão é por parte dos leitores. Não é? Portanto, acho que são os leitores que também, neste caso, colocam mais pressão sobre o sucesso ou não desta iniciativa. Marta A. Santos. Se fossem obrigados a ir para uma ilha deserta e só pudessem levar 3 livros, quais seriam? Esta é daquelas perguntas clássicas, não é? Pronto, eu ia tentar responder de forma mais ou menos espirituosa, mas acho que não consigo. Portanto, vou colocar 3 obras muito importantes na minha vida, das mais importantes. Os Maias, Dessa de Queiroz, acho que foi a primeira obra com algum peso literário que li e foi das que mais me marcou. O Dessa de Queiroz é provavelmente o meu escritor preferido, portanto gosto muito dos Maias, e é um livro grande, portanto ia entreter durante bastante tempo. O Memorial do Convento, de José Saramago, é uma obra-prima do nosso único prémio Nobel, portanto acho que fazia sentido. E O Pecado de Porto Negro, do Norberto Moraes, que é um autor contemporâneo que eu gosto especialmente. Muito obrigado a todos e a todas que colocaram estas perguntas. Beijinhos e até logo. Então, uma das perguntas que fizeram foi quantas editoras rejeitaram o teu livro. Então, o meu livro, que é O Doente Caiu da Lua, houve um considerável número de editoras que não responderam, ou seja, que eu considero como não respostas, ou seja, eu mandei e-mails com manuscritos, liguei, falei e nunca obtive resposta, portanto essas foram a grande maioria e recebi alguns nãos. E foi um processo de mais de 1 ano e meio até ter recebido o sim para a editora, que é a Editora 2020, que decidiu publicar o meu livro. Portanto, eu quis responder esta pergunta no sentido de dar um bocadinho de esperança a quem não recebe respostas ou quem recebe nãos, que é para continuar a tentar, com as editoras que acham que façam sentido para o vosso livro, para a vossa história, para o vosso conteúdo, mas é continuar a tentar, porque vão vir muitos nãos, vão vir muitas editoras a dizer que não cabe dentro do perfil editorial deles ou que já têm o plano de lançamento para aquele ano fechado, mas provavelmente há uma que vai gostar da vossa história, vai gostar daquilo que vocês têm para dizer e vos vai dizer que sim, vos vai abrir a porta a este novo mundo da escrita. Outra das perguntas que fizeram é se apago muitas vezes as coisas que costumo escrever. Depende muito daquilo que estou a escrever. Às vezes escrevo as coisas fluem e não apago quase nada. Depois, às vezes, deixo as coisas escritas e passado uma semana vou ver e acho que já há coisas que não estão bem e reescrevo. Outras que deixo passar um mês e que acho que estão uma porcaria e depois vou ver afinal até não estão e acabo por não mudar muita coisa. Não tenho um padrão. Acho que reescrevo às vezes suficientes para ter a certeza que aquilo está exatamente como eu quero dizer e com a emoção que eu quero passar, basicamente é isso. Depois sim, na fase da edição, já com o editor, aí pode haver uma fase de reescrita e termos que apagar algumas ideias, substituir por outras para tornar uma personagem mais clara ou uma situação um bocadinho mais clara, mas aí já é um processo mais de edição, mas na parte de escrita antes de entregar, apago as vezes que forem precisas até achar que aquilo está exatamente como eu quero. Em relação ao desafio do Página em Página, a pergunta é qual é o maior desafio que nós sentimos com este projeto. O meu principal medo aqui era ter que pegar numa história que alguém começou a escrever, alguém criou um personagem, criou um setup inicial do enredo e tentar que aquilo tudo fizesse sentido, não é? Ler a história toda e dar alguma continuidade e ter alguma criatividade e imaginação para poder tornar a história igualmente interessante ou mais interessante do que já tinha vindo a ser escrita até então. Mas sim, o principal desafio é conseguir perceber a personagem, conseguir perceber o que é que a pessoa que começou a escrever quis com aquela ideia inicial e tentar não desvirtuar essa ideia e tentar construir aquela personagem e dar-lhe cada vez mais robustez, não tornar a personagem muito esquizofrénica e dar-lhe ali alguma consistência. Eu acho que o grande desafio de quem pegar na história a meio é um bocadinho esse, é garantir que há consistência na história
e torná-la atrativa, continuar a dar ali alguns pontos diferenciadores. Basicamente, acho que esse era o grande desafio. Bom, em primeiro lugar, eu gostava muito de agradecer aos seguidores deste projeto e aos seguidores da Dora por nos terem colocado algumas perguntas, que isso demonstra que realmente têm interesse naquilo que nós estamos aqui a fazer, e isso é espetacular. E eu vou responder aqui a algumas questões que eu achei muito giras e vou partilhar convosco algumas ideias. Houve uma questão que é: apagas muitas vezes o que escreves? Mas é que sim, completamente. Apago muito. Eu faço muito trabalho de revisão e edição. Claro que não é final, porque olhar para um texto, um texto ser olhado com outros olhos é completamente diferente, mas eu disseco bastante as frases, o texto, mudo muito, corto muito, faço o máximo que posso e mudo ideias muitas vezes e é se calhar a parte do trabalho de escrita que eu mais gosto. É esta coisa de já ter a ideia bem cimentada e depois trabalhá-la, mudar palavras, deitar abaixo adjetivos, tudo o que está a mais. Gosto muito de trabalhar o texto, é das coisas que eu mais gosto de fazer. O maior desafio neste projeto, de página em página. O melhor deste projeto eu acho que é o desafio mesmo, mas a verdade é que não é fácil dar seguimento a uma história que não é nossa, não é? A personagens que já estão criadas e não foram criadas por nós. É assim um encontro com o desconhecido que de alguma maneira temos de tornar nosso e deixar ali que seja uma página e pouco, seja o que for, da nossa marca, mas tentar que ela não se distinga assim tanto dos restantes, porque na verdade o objetivo é chegarmos a um texto uno, e somos ali uma parte do trabalho e uma coisa que eu penso um bocado é o seguimento que eu dou. Será que tinha alguma coisa a ver? Será que alguém que escreveu antes tinha tido esta ideia, tinha pensado em fazer isto? Será que acertei em cheio naquilo que no cliffhanger que o autor anterior deixou para mim? Será que era isto que ele faria? Eu penso um bocado nestas coisas e isto é giro. De quem é que nós sentimos maior pressão no projeto? Do público final ou do escritor seguinte que vai pegar no texto? Olha, eu tenho que ser sincera, não sinto grande pressão nem de uma situação nem de outra. Isto porquê? Porque aprendi às minhas custas que não pode haver pressão quando se vai escrever, porque são duas coisas que não funcionam. Eu ou me liberto de pensar do que pode ser problemático, do que as pessoas podem achar esquisito ou estranho. A minha preocupação é que uma história, uma narrativa seja verosímil, nem que eu esteja a dizer a maior mentira, e isso é o meu esforço. Agora, pressão, é claro que haverá sempre gente que não vai gostar do nosso trabalho, e por isso eu vivo muito bem com isso. Portanto, é seguir em frente. Agora, 3 livros para uma ilha deserta. 3 livros é praticamente impossível escolher, portanto eu vou escolher 3 autores. E desses 3 autores, são 2 autoras e um autor, eu levaria qualquer um, porque estão mesmo no topo dos meus preferidos. São a Dulce Maria Cardoso, Carson McCullers e o Júlio Cortázar. E obrigada por estas perguntas e mais uma vez pelo vosso interesse. Um beijo a todos, fiquem bem.